Concordo com Braulio Bessa ao dizer que, quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de um recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora de um recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora de um recomeço. Recomece a caminhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar, porque nem sempre engatar a ré significa voltar. Recomece, se refaça, relembre do que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra um novo dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. E é com esta bela poesia da cordelista Renata Samira, da cidade de Panelas, que a gente inicia a edição do programa Notícias do Campo deste domingo, que vai mostrar também. Pernambuco se consolida como o maior produtor de leite da região Nordeste. Ano passado foram 3,5 milhões de litros por dia. Governo federal prevê que Plano Safra deve contribuir com aumento na produção agrícola este ano em Pernambuco. A expectativa de crescimento para o cenário agrícola é de 5%, segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. E no quadro Técnicas e Manejos, entenda como uma boa alimentação faz toda a diferença na criação de bovinos. A vaca precisa de muita comida. Então, primeira dica, pense em produção de forragem, produção de alimentos, de capim, de pastagem, silagem, tudo que for comida da vaca. Essas e outras notícias você acompanha agora no programa Notícias do Campo. Olá, bom dia e obrigado pelo carinho de sua audiência. Olha, todos os domingos o programa Notícias do Campo é exibido de um lugar diferente. Hoje, por exemplo, estamos na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, uma cidade tradicionalmente religiosa e que também é forte na produção de hortaliças, sobretudo na produção de alface, coentro e cebolinho, onde toda essa produção é distribuída em vários lugares de Pernambuco e também da região Nordeste. Vitória de Santo Antão, que é a terra de Mariana Malha e também do Monte das Tabocas. E a gente começa o programa de hoje trazendo uma notícia que nos enche de orgulho. É que Pernambuco aumentou a produção de leite e passou a ser o maior produtor de leite de toda a região Nordeste, desbancando inclusive o estado da Bahia. A propriedade de Edson Félix tem 160 hectares. O gado criado aqui tem uma finalidade específica, a produção de leite. Para isso, os bichos recebem toda a atenção e, em contrapartida, produz mais e melhor. O ritmo da produção é constante há 10 anos. São 4.000 litros diariamente de domingo a domingo. O produto é armazenado nesses tanques de inox e mantidos em temperatura adequada e exigida pelo órgão fiscalizador. A pecuária de leite é basicamente a única atividade do agronegócio de Pernambuco que gera emprego, renda o ano inteiro nessa faixa do agreste. Né? Então você tem polos, a mata com cana, o sertão, o Vale do São Francisco com fruticultura e o agreste basicamente a pecuária de leite. Então mais de 90%, 95% da produção de leite do estado de Pernambuco está no semiárido e grande parte dela, 85%, aqui no agreste de Pernambuco. A cadeia produtiva do leite em Pernambuco ganhou um novo fôlego e movimentou o setor desde o ano passado, após a aprovação de um decreto. O decreto que resultou na isenção de impostos que antes eram pagos pelos produtores de leite do estado foi assinado ano passado após 10 anos de reivindicação. Com isso, o setor, que movimenta cerca de 60 mil empregos, voltou a crescer, movimentando a cadeia produtiva no estado. A nossa expectativa é que isso atraia indústrias,
que Pernambuco é o maior produtor de leite do Nordeste, efetivamente. Tem condições locais, naturais, de recursos hídricos, de infraestrutura para receber essas indústrias. Apenas essa questão tributária é que foi sendo relegada. A gente espera que o governo do Estado, já que emitiu esse decreto, que isso se transforme numa lei para que seja dada estabilidade, para que as empresas consigam se programar no médio e longo prazo e isso atraia investimento de empresas de grande porte aqui para o nosso estado. O programa Notícias do Campo teve aqui, né, nesse período onde havia essa questão da cobrança desses impostos. Essa reportagem também, de uma certa forma, você acha que colaborou para que o governo também tomasse essa decisão da isenção desses impostos, Edson? Sim, foi extremamente importante a vinda da sua equipe aqui na nossa fazenda e a matéria do Notícias do Campo jogou luz sobre esse tema, porque até então a gente via reivindicando, buscando, mas ninguém dava muita atenção. Então foi fundamental a entrada do Notícias do Campo nesse tema, para que fosse trazido visibilidade para esse assunto, essa questão tributária do leite, e o governo do Estado finalmente começasse a tomar ações. Ano passado foram 3,5 milhões de litros por dia. O Agreste responde por mais de 70% de toda a produção do estado, que alcançou o título de maior produtor do Nordeste. Aqui na Fazenda Baronesa, esse galpão com 4.000 metros quadrados abriga 200 animais que ficam protegidos do sol, chuva e sereno. A temperatura é agradável, com a ajuda de 14 grandes ventiladores. Dividido em 3 partes, o galpão oferece uma área chamada de cama, onde o piso é macio para acomodar as patas dos bovinos. Tem a pista, onde se alimentam, e o corredor, para passagem de máquinas e distribuição de ração. Logo nas primeiras semanas de vida, eles ficam nesta área chamada de bezerreiro argentino. Estão ao ar livre, porém presos a uma corrente que permite caminhar de um lado para o outro, mas cada um em sua trilha. O sistema mantém o bem-estar dos bichos. Todo esse cuidado reflete numa melhor e maior produtividade de leite e derivados e, consequentemente, na economia do estado. Olha, a gente vai a um breve intervalo, mas antes tem a previsão do tempo e olha o que vem depois. Governo federal prevê que Plano Safra deve contribuir com aumento na produção agrícola este ano em Pernambuco. A expectativa de crescimento para o cenário agrícola é de 5%, segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Estamos de volta com Notícias do Campo e olha só que informação importante. A safra de grãos e leguminosas deste ano em todo o país deve bater um novo recorde. A estimativa é que sejam colhidas mais de 300 milhões de toneladas em todo o país. O cenário do agro para este ano de 2025 é repleto de expectativa de crescimento para a agricultura familiar e suas ramificações. E o governo federal reforça a iniciativa ao Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025, para reforçar a produção sustentável de alimentos saudáveis em todo o Brasil. O plano prevê um total de 85,7 bilhões em ações, representando um aumento de 10% em relação à safra anterior. Desse montante, 76 bilhões são destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um crescimento de 43,3% comparado à safra 2022-2023 e de 6,2% em relação à safra passada. Já a estimativa para a safra 2024-2025 no setor de grãos é de um recorde de 322,53 milhões de toneladas, que representa uma alta de 8,2% ou 24,6 milhões de toneladas em relação à safra 2023-2024. Renato Cunha, presidente do Sindaçuca,
fala sobre o cenário do setor sucroalcooleiro no ano de 2024 e as expectativas para este ano de 2025. A safra atual 24-25 é uma safra que está sendo marcada pela imprevisibilidade climática. O setor realmente recuperou em Pernambuco, da 18-19 até a 23-24, mais de 20% no seu contingente de produção. No entanto, sobre o aspecto climático, apesar de ser um ano onde se sinalizava muito o aspecto do Laninha, que iria favorecer a região Nordeste, nós temos sentido um período mais seco, com chuvas mais esparçadas, né, e menos organizadas, com a distribuição inferior ao que se previa. Inclusive com alguns meses secos, como setembro, outubro, foi o que ocorreu aqui em Pernambuco. Sob o ponto de vista estruturante, espera-se que a safra seja um ano realmente mais estável, né, e com políticas que tragam mais estabilidade. Pernambuco envolve aí, pelos números aí, em torno de 250, 260 mil hectares. Eu acho que esses são os números mais factíveis e espera-se que haja um crescimento, mas nada que seja um crescimento assim de grande expressão, né? No entanto, essa manutenção é muito saudável pela geração de empregos. São mais de 60 municípios com o negócio da cana, mais de 50, 60 mil empregos diretos, dependendo do nível da safra, do volume da safra. São números realmente que marcam o estado de Pernambuco de forma muito positiva. As exportações, nós produzimos hoje em Pernambuco mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, né, que vão para diversos países do mundo. É um número bastante consistente, esse número, além da produção de etanol, que vai a mais de 320, 330 milhões de litros. A expectativa de crescimento para o cenário agrícola é de 5%, segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Ellen Viegas, presidente do Instituto de Pesquisas Agronômicas, o IPA, fala sobre as expectativas para este ano de 2025 e ações que serão realizadas pelo órgão. 2025 será um ano muito especial. Será a celebração dos 90 anos do IPA, 90 anos que nós estamos trabalhando com pesquisa agropecuária, assistência técnica, extensão rural, infraestrutura hídrica e tudo voltado para o nosso produtor familiar. Então nós estamos preparando uma série de lançamentos, a nossa governadora também dando todo o suporte para fazer esses lançamentos de ações que são propostas de governo dela e muitas ações vão chegar até os nossos produtores rurais. A expectativa é de um cenário mais próspero para os produtores rurais, principalmente se as condições climáticas forem mais favoráveis. A gente fala agora de um assunto muito importante: contrato de financiamento rural. Esse é o tema do nosso quadro Direito Agrário, com o advogado agrarista André Campelo. Olá, amigos do Agro, bom dia. Felicidade estarmos mais um domingo aqui juntos, dentro do quadro Direito Agrário do programa Notícias do Campo, com a responsabilidade constante de trazer informações ao produtor rural acerca dos seus direitos. No domingo de hoje eu quero abordar um tema bastante expressivo. Diz respeito aos contratos bancários. Mais especificamente, dentro da nossa realidade, os contratos de financiamento rural. A lei estabelece que, nesse tipo de contrato, o banco tem que observar a taxa máxima de juros de 12% ao ano. Contudo, não é raro eu observar aqui no meu escritório situações onde o produtor rural é induzido em erro dentro de uma repactuação. Ele termina muitas vezes assumindo encargos que chegam até 30% ao ano, ou seja, praticamente o triplo daquilo que é estabelecido como o teto máximo legal. Portanto, se você tem dúvida acerca da regularidade do contrato que você está pagando junto ao banco,
Entre em contato com seu advogado agrarista de confiança para que ele possa observar as cláusulas contratuais, se estão dentro dos parâmetros permitidos por lei e, não estando, adote as medidas judiciais cabíveis. Dependendo da situação, inclusive, você pode até receber em dobro os valores que foram pagos a maior de forma injusta. Forte abraço a todos. Até a próxima. E as chuvas que caíram em várias partes do estado esta semana trouxeram um misto de preocupações e alento. Enquanto as grandes cidades pernambucanas estão sofrendo com as precipitações acima da média, os agricultores estão comemorando e já estão na expectativa de uma melhora na safra para este período do ano. Principalmente porque no fim de dezembro, o estado entrou em alerta em função da escassez de chuvas, o que deixou os produtores preocupados. Mas agora, o cenário parece ser outro. A região com maior precipitação foi o sertão pernambucano. É importante ressaltar que o grande volume de chuvas beneficia as pastagens e cultivos. Esse é o momento de você ficar sabendo o preço da arroba do boi, de frutas e hortaliças e também de maquinários agrícolas. É o quadro Mercado. A cotação da arroba do boi essa semana em São Paulo é de R$ 328,99. Já no Espírito Santo, o valor caiu para R$ 287,50. Em Uberaba, Minas Gerais, a cotação está na casa dos R$ 223. Já em Pernambuco, o valor é de R$ 290. A média nacional é de R$ 325,60. No Ceasa, o quilo da macaxeira está custando em média R$ 3, assim como o quilo da abobrinha. A unidade do alface está sendo comercializada a R$ 2. O quilo do tomate está saindo em média a R$ 6,40 e o da cebola varia entre R$ 3 e R$ 4. E agora vamos conferir os preços dos maquinários. Ofertas da Casa do Agricultor. Motocultivadora gasolina Búfalo BFG 900 em 10 vezes de R$ 435. Pulverizador Bruden a bateria por apenas R$ 400. Motobomba gasolina 7 cavalos Búfalo em 10 vezes de R$ 154. Preços imbatíveis e todos os implementos você encontra na Casa do Agricultor. Para se ter um bom resultado com a criação do rebanho, uma boa alimentação é indispensável. Esse é o tema do nosso quadro Técnicas e Manejos. No quadro Técnicas e Manejos de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a alimentação dos bovinos ruminantes. Eu estou aqui com Edson Félix, produtor de leite há mais de 40 anos. Sua propriedade possui cerca de 200 bovinos. Edson, por que devemos nos preocupar com a alimentação dos bovinos? A alimentação é fundamental para a produção dos bovinos, seja para a produção de leite, carne ou reprodução. Então, é nela que reside o segredo do sucesso ou do insucesso da exploração. Como é preparada uma boa alimentação? Uma boa alimentação ela tem que ser equilibrada, bem balanceada, entrando todos os elementos macro e micro que o animal precisa. Então precisa ter carboidratos, fibra, minerais, amido, açúcar e principalmente os macro e micronutrientes. Explica pra gente como funciona essa questão de ruminação. Bom, o bovino é um animal muito eficiente no uso dos alimentos. Então ele tem 4 fases do alimento no seu trato digestivo. O animal, o primeiro movimento, a primeira ingesta vai para o estômago, para o primeiro estômago, que é o rumen. Então do rumen vai para o retículo, do retículo vai para o omaso e do omaso para o abomaso, para daí seguir para o intestino. Então a vaca tem essas fases, o bovino em geral, os ruminantes em geral, tem essas fases todas de passagem do alimento para que ela extraia o máximo que o alimento oferece. E quais as doenças causadas por uma dieta desequilibrada? Bom, são vários distúrbios que podem ser causados. Um animal, por exemplo, pode do nada parar de reproduzir.
porque está sendo privado de algum nutriente essencial. Ele pode não ganhar peso ou não produzir leite, mas pode ter também distúrbios relacionados a uma alimentação, por exemplo, com baixa fibra. O animal pode desenvolver uma acidose, que seria como se fosse uma azia no bovino, né? Então ele pode desenvolver uma acidose. Essa acidose pode levar a uma laminite, que é uma doença nos cascos. Muitas vezes uma vaca está mancando e a gente vai procurar um problema na pata da vaca e o problema é no estômago. O problema é na alimentação que a gente está dando para a vaca. E quais as dicas para os produtores que estão nos assistindo agora para ter um rebanho de qualidade? Primeira dica, produzir alimentos, produzir comida. A vaca precisa de muita comida. Então, primeira dica, pense em produção de forragem, produção de alimentos, de capim, de pastagem, silagem, tudo que for comida da vaca. Segundo passo, um bom plano genético. Planejar qual a genética que você vai querer utilizar, o que é que mais se adequa à sua região, conversar com profissionais, buscar um zootecnista que possa orientar, estabelecer um plano genético para a sua exploração. E esse foi o quadro Técnicas e Manejos de hoje. Vamos agora à agenda da semana, onde você fica sabendo os eventos que acontecem em sua região e os cursos online gratuitos. Termina hoje em Xangrande a festa de São Sebastião. A programação religiosa começa a partir das 4 da tarde e à noite sobem ao palco Limão com Mel, Cídia Maia e Rosa Maia. Já para quem gosta de cultura e artesanato, segue até hoje no Classic Hall em Olinda a Fena Hall 2025. E a partir da próxima sexta-feira tem início a festa de São Félix de Cantalice, em Camocim de São Félix. Os festejos contarão com apresentações de Rafaela Santos, Cláudia Leite, Natanzinho Lima, entre outros. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: Administração Financeira e Orçamentária, Materiais e Estoques, Auxiliar em Saúde Animal, Avaliação Visual da Qualidade do Solo, entre outros. Inscrições pelo site ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo o curso de Gestão da Propriedade e ferramentas de controle na produção de ovinos e caprinos, manejo da cultura do açaí em terra firme, da semente após colheita e ao processamento, além do curso de compostagem. Todos são online e de graça. Inscrições pelo site da Embrapa, embrapa.br. Lembrando que você pode mandar sugestões de eventos de sua região e até de cursos gratuitos para o WhatsApp, que está aqui na tela. E agora eu trago uma informação que nos enche de orgulho. Pela primeira vez na história, o Brasil tornou-se o maior produtor de algodão do mundo, desbancando inclusive os Estados Unidos. A cotonicultura é um ramo da agricultura destinado à produção de algodão. A safra de 2023-2024 em todo o Brasil veio com tudo, ultrapassando 3.700.000 toneladas. A alta produção elevou o país ao topo do mundo pela primeira vez na história, desbancando inclusive os Estados Unidos. Com isso, o Brasil agora é o maior produtor mundial de algodão. Essa meta era projetada somente para 2030, mas, para nossa alegria, os investimentos conseguiram antecipá-la em 5 anos. Em todo o território nacional, 3 estados se destacam nessa atividade: Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul. Pernambuco deve voltar ao cultivo de algodão branco, que teve seu ritmo bastante reduzido na década de 80 por uma praga conhecida como bicudo do algodoeiro, que dizimou plantações inteiras, interrompendo a atividade na região. O sistema de produção hoje, o Brasil todo convive com o bicudo, né? Convive, tem tecnologias como manejo integrado de pragas, uso de armadilhas, etc. Várias formas, e os agricultores têm convivido. Não é problema assim que vá impedir da cultura da lucratividade. Todo o Brasil é feito, em todo o Brasil tem bicudo, e a gente está desenvolvendo novas pesquisas.
Ano passado, os pesquisadores da Estação Experimental de Caruaru, no Agreste, reuniram produtores rurais para a apresentação de uma nova cepa resistente à praga. A parceria com a Embrapa viabilizou a doação de variedades mais resistentes e tolerantes à escassez de água na região. A expectativa para a reintrodução da cotonicultura no estado é bastante positiva. A nossa governadora Raquel Lira, ela vem com uma série de incentivos para que os nossos produtores possam ser fortalecidos, para que eles retomem o seu lugar de destaque no estado e a nível de Brasil, para que principalmente os nossos agricultores familiares, eles consigam retomar as suas linhas produtivas e eles consigam ser inseridos na cadeia produtiva de uma forma muito forte, muito positiva e assim gerar renda e um produto de extrema qualidade, com destaque para o estado e para o Brasil. O cultivo do algodão é bastante rentável, fortalece a economia através de matéria-prima para a indústria têxtil, alimentar e bélica. Os algodões podem ser de coloração branca tradicional e coloridos. O algodão colorido ele vem agregando não só valor, mas também com viés de sustentabilidade, porque além dele vir com a resistência às diversas pragas, ele também, como o nome mesmo diz, algodão colorido, a fibra ela é tingida. Então, na hora de você trabalhar a fibra, você precisa utilizar menos produtos para tingir, para poder gerar uma camisa, uma calça, uma peça. No Nordeste, a variedade mais cultivada é o algodão mocó. Ele foi escolhido devido à sua fibra de qualidade superior e resistência a secas e doenças. O Notícias do Campo vai ficando por aqui. Você pode rever essa edição através do YouTube ou da plataforma Play Plus. Siga-nos também nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, um bom dia a você e toda a sua família e um excelente fim de semana.